Bem, então, muito boa tarde. Gosto em vê-los mais uma vez. Já temos a sessão composta, embora ainda há mais gente, estou convencido, mas já estão os nossos oradores, já está tudo isto. Portanto, antes de passar ao engenheiro João Pimentel, não é? Que é o diretor da Direção Proximidade Regional e Licenciamento do IAPMEI, quero agradecer-vos mais uma sessão na Semana da Responsabilidade Social. Eu já perdi a conta. Ontem a doutora Celina disse quantas eram, mas eu acho que já perdi a conta, porque eu tenho a sensação que participaram em todas as sessões da Semana da Responsabilidade Social. É bem verdade, é bem verdade. É, não é? Portanto, é bem verdade, bem verdade. Mas eu acho que são mais do que 15, porque depois houve algumas ocasiões onde entraram também com a vossa participação noutras sessões. E pronto, este tema é um tema do mais atual possível. Aliás, ele tem sido abordado em vários outros eventos. Ainda hoje de manhã, no evento sobre os oceanos, falou-se bastante da descarbonização do transporte marítimo, que é um dos grandes emissores, e, além disso, a dimensão dos barcos permite perfeitamente que sejam captadores de eletricidade em quantidade suficiente para armazenar as baterias e depois poderem, durante a noite, continuar a andar. Não sei. Sei que toda a gente está preocupada com esta temática e é muitíssimo interessante que tenhamos aqui também um grupo de entidades que, mobilizadas pelo IAPMEI, vão trabalhar um pouco este tema e pronunciar-se um pouco sobre isso. Portanto, eu não tenho, neste momento, mais do que vos agradecer mais uma vez, Sr. João Pimentel, pela sua colaboração, pelo vosso empenho, a todos os participantes e a todos os que nos escutam, a sua participação na Semana da Responsabilidade Social. Este ano, a grande inovação deste ano é que a ferramenta que utilizamos permite que tudo fique gravado. E, portanto, estes conteúdos que geramos nestas sessões e que durante anos se perderam, porque não era possível gravar, fotografar, aquilo, mas agora ficam. E, portanto, a semana vai estender-se para além deste evento durante pelo menos uns meses ou um ano e permitindo, portanto, a um público bastante mais alargado que tenha acesso aos conteúdos que não são selecionados de modo a serem impactantes. Muito obrigado a todos. João Pimentel, é consigo, Paulo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu agradeço esta nota de abertura e queria naturalmente endereçar na sua pessoa um cumprimento particular e um agradecimento especial à APE pelo desafio que, como enfim, referi há pouco, colocou enfim, mais uma vez ao IAPMEI. E é naturalmente, enfim, com maior satisfação que acolhemos este convite, e o Sr. Engenheiro, enfim, já o referia, nós, IAPMEI e APE, têm, portanto, uma colaboração que se já estende, enfim, há sensivelmente 15 anos, de forma regular. Renovámos, enfim, aqui para deixar esta nota, renovámos este protocolo de colaboração este ano, em janeiro, quando celebrámos aqui mesmo no IAPMEI a conferência celebramos o 4º aniversário da Aliança dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de Portugal, que o IAPMEI integra desde 2016, também recordo, naturalmente com a missão de incentivar a participação do setor empresarial na sua concretização. Eu, enfim, estando no culminar de uma semana de trabalho, queria, em nome do IAPMEI, enfim, naturalmente saudar toda a organização, mas também todas as entidades participantes e todos os intervenientes, e têm sido muitos, que connosco comungam nesta referência à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, este contrato que visa o bem comum, não é? Portanto, o bem comum de todas as Nações Unidas. Queria naturalmente também cumprimentar todos aqueles que nos assistem de forma síncrona, agradecendo o vosso interesse, a vossa disponibilidade e o vosso tempo, e cumprimentar também, desde já, como o Sr. Engenheiro Parra da Silva também referiu, todos aqueles que, não podendo estar connosco neste momento, seguramente
aceder a estes materiais, a estes conteúdos no futuro, através da gravação da sessão que vai ser disponibilizada. Faremos, enfim, eu faço votos que esta sessão possa ir de encontro às expectativas de todos e queria naturalmente, enfim, dizer que é para nós um privilégio poder participar num painel com os convidados que reunimos. E queria naturalmente por isso agradecer a disponibilidade de todos para, na referência ao título da sessão, não é? Portanto, descarbonização da indústria, práticas e desafios, podermos deixar aqui um conjunto de contributos de uma indústria de saberes fazer, convocada e comprometida, contínua em esforço e liderança, que de certo, enfim, destes contributos, muito inspirarão e mobilizarão outras empresas a fazer face a um desafio, a um dos desafios de maior alcance para a sustentabilidade atual e futura da nossa indústria. Nós temos, grosso modo, 90 minutos, portanto foi este desafio que nos deixaram e, portanto, eu sugeria que nós pudéssemos organizar esta sessão basicamente em duas rondas, uma mais orientada ao passado, presente, aos projetos e às iniciativas em curso, e uma segunda tentando, enfim, fazer aqui um exercício um bocadinho mais prospectivo, num olhar para o futuro, tentando ainda deixar alguns minutos para uma ou outra questão que venhamos a poder receber através do chat. E, portanto, eu, sem mais demoras, queria começar por desde já endereçar a palavra à primeira intervenção. O CTCV é, como sabeis, uma estrutura de interface tecnológico, é, enfim, uma das mais robustas instituições, portanto, do nosso ecossistema do desenvolvimento, enfim, da investigação, portanto, e da transferência de tecnologia para as empresas. São reconhecidas as suas competências técnicas, de intervenção, interação com a indústria, naturalmente, enfim, muito focado naquilo que é o cluster e no conjunto de empresas que fazem parte, portanto, do ADN de intervenção do centro e por isso, enfim, agradeço à direção do Centro Tecnológico a disponibilidade, aqui representada na pessoa da engenheira Marisa Almeida, que é a responsável pela unidade de ambiente e sustentabilidade do centro e, enfim, uma das vozes, não é, mais importantes para que temos sobre esta matéria e com tanto trabalho e tanto percurso tem na indústria. E, portanto, eu passava a palavra à engenheira Marisa Almeida e lançava desde já duas perguntas. No fundo, com este posicionamento, portanto, do Centro Tecnológico e toda a experiência de intervenção, como é que a Marisa e o Centro percepcionam a resposta atual da indústria aos desafios da descarbonização e, naturalmente, aqui com referência ao Plano Nacional, portanto, de Energia e Clima 2030 e ao roteiro para a neutralidade carbónica 2050 e ainda, enfim, aqui se nos pudesse deixar um conjunto de contributos e de intervenções recentes, portanto, no apoio às empresas do setor e da cerâmica e do vidro. Marisa, muito obrigado e a palavra é sua. Eu que agradeço o convite, quer da APE, quer do IAPMEI, e agradeço a amabilidade das suas palavras, portanto, e a apresentação que já fez do Centro Tecnológico. E muito obrigada pela apresentação que já fez do centro. Eu se calhar também não me ia alongar muito, até porque o tempo depois urge, não é só para dizer que o Centro Tecnológico é uma entidade do Sistema Científico e Tecnológico de Portugal, não é? Também agora um CIC, um Centro de Transferência também de Conhecimento e de Inovação, faz parte do Sistema Científico e Tecnológico, é uma entidade privada, mas não tem fins lucrativos e é maioritariamente, portanto, o Dr. João Pimentel é um dos nossos, portanto, faz parte do nosso Conselho de Administração, até porque,
portanto temos organismos setoriais e a APICER, e temos também os mecanismos dependentes do Ministério da Economia. Temos várias áreas de intervenção, portanto, de uma forma assim muito abrangente, se calhar 4 grandes áreas: a área de ensaios, a área mais de serviço e consultadoria, a parte mais da academia, formação, e uma parte muito relevante de inovação e desenvolvimento. Temos laboratórios mais centrados nos produtos, outros mais nos materiais, no ambiente, na higiene e segurança e também na energia, e depois em termos de consultadoria, todas estas partes, desde qualidade, design do produto, energia, engenharia industrial, indústria 4.0, saúde e segurança, etc. Portanto, eu se calhar agora aqui, como já falámos um bocadinho do ambiente e disto iria também passar, depois deixava aqui. Em termos da apresentação, eu se calhar também, e para responder um bocadinho às questões que fez, iria apresentar o contexto em que estamos, o desempenho, mais desempenho do setor da cerâmica e do vidro, algumas melhores práticas e alguns desafios e oportunidades. Efetivamente, as alterações, e portanto aqui tirando mesmo do relatório do Estado do Ambiente de 2018 e 2019, podemos verificar que a intensidade carbónica medida por PIB tem vindo a crescer. Portanto, as alterações e o modelo energético nacional para formas de energia menos intensivas em carbono tornam-se evidentes quando se analisa, portanto, esta série de dados de emissões de CO2 provenientes do consumo de energia, e podemos verificar que, efetivamente, principalmente a partir de 2005, se iniciou o processo da descarbonização. Portanto, efetivamente, aqui se calhar, e a grande penetração do gás natural, que começou em 99 e 2000, se vê aqui. No gráfico de baixo podemos ver que as emissões de gases com efeito de estufa, com e sem, portanto, o solo, continuam ainda a níveis de desempenho globais elevados, e podemos também verificar que a parte da energia, de todo o mix e de todas as emissões setoriais, é realmente aquela que é responsável por 70% portanto, carbono para a atmosfera. Depois temos a agricultura com 10%, os resíduos com 9% e a parte dos processos industriais com 11%. Se analisarmos ainda um bocadinho melhor o que temos em termos das emissões, e porque a parte da indústria está muito regulada, porque tem o CEL, o Comércio Europeu de Licenças de Emissão, como regulador, podemos verificar que a parte, em termos de número de instalações abrangidas, a cerâmica e o vidro representam 40% a 50%, portanto quase metade das instalações, por isso é preponderante um fator de sucesso para estes dois setores industriais. No entanto, quando vemos o gráfico da direita, nas emissões, verificamos que realmente elas representam entre 3%, 4%, 5%, dependendo dos anos em que estamos em análise, pelo que qualquer esforço individual de per si das empresas tem um potencial negocial ainda e, portanto, um potencial um bocadinho marginal e reduzido, não é? O que é que podemos ver em termos de contexto, ainda afinando um bocadinho mais? É que realmente, em termos do vidro de embalagem, o que é que nós vemos é que, efetivamente, em 1998, para fabricar uma tonelada de vidro fundido, gastava em média o setor, todas as empresas do setor, 577 quilos por cada tonelada. Atualmente é quase metade, são 330 que gasta para fabrico da mesma tonelada ou para fundir a mesma quantidade de vidro, o que nos revela aqui um esforço muito grande que o setor fez nestes últimos 20 anos. O que é que podemos verificar mais? É que, efetivamente, a ajuda, portanto, e o mix e a aposta portuguesa também, em termos de energia neste mix, também foi extraordinária, porque realmente a passagem para o gás natural permitiu também aqui ganhos muito bons, para além do desempenho muito grande que a indústria tem. E o esforço que também tem feito em termos de matérias-primas, descarbonatização e, portanto, depois também a Vidrala, de certo, terá a oportunidade de falar. Aqui só para dizer que nos últimos 10 anos esse desempenho já tem sido muito mais constante.
atenção que realmente é preciso aqui também haver um background, um suporte para tudo isto. Na cerâmica, o panorama também é semelhante. Aqui os setores cerâmicos têm mixes completamente diferentes em termos de energia e em termos de emissão de CO2, mas o que podemos ver é que realmente, e aqui até temos dados de 1990, não todos, mas temos alguns, o que é que podemos ver é que realmente houve reduções, principalmente na tijolo, na telha, porque usavam fuel, ainda fuel óleo, combustíveis muito mais pesados. Houve uma redução muito drástica até 2002 e 2005, a altura em que começaram com o CEL, e depois, efetivamente, de 2010 para 2018, apesar de haver alguns ganhos, esses ganhos são muito, muito menos significativos. Portanto, efetivamente, há aqui também, portanto, esta conjuntura. Em termos de desafios, pois aquilo que nos estava a perguntar, nós temos um grande desafio europeu do Green Deal, ainda hoje houve a conferência, portanto, dos produtos da construção e o tema da tarde, portanto, do almoço, para nós, foi efetivamente o Green Deal e tudo que tem. Esta parte da proposta da União Europeia para uma nova lei do clima e da neutralidade em 2050, esta proposta também da UE, agora de setembro, muito recente, de em vez de ser as reduções dos 40% a 40 e pouco por cento, ir para 55% de redução das emissões de CO2 até 2030, o desafio do próprio CEL, em que sabemos que os benchmarks vão reduzir bastante, mas ainda não temos. Há 8 dias foi precisamente também o seminário da APA sobre o tema e que nos disse que vai sair alguns dentro do primeiro, disseram mais segundo e terceiro trimestre de 2021. Este do CBAM, portanto, no fundo do CBAM, que também tanto se fala, e de que outros mecanismos de ajuste do carbono está no céu, estaremos, os desafios da economia circular, os desafios da iniciativa Levels e da avaliação da sustentabilidade, principalmente no setor da construção e ao nível do edifício e das próprias cidades. A nível nacional, o Dr. João Pimentel já falou no pacote de uma energia, no roteiro da neutralidade também já falou, o mix elétrico, o hidrogênio. Portanto, ouvimos falar, e o hidrogênio misturado com o gás natural e estas fontes renováveis, não é? Porque aqui só muito en passant dizer que realmente os setores CEL, portanto, de acordo com a diretiva, têm que reduzir 43% face a 2005, os setores não CEL é 30%, por muito que nos setores não CEL, como se vê no quadro à direita, temos reduções de 60%, 70%, pronto, a agricultura um bocadinho menos, não é? Mas, pronto, são bastante exigentes, são metas muito exigentes. O roteiro e o PNEC também já conhecemos a curva, portanto nós nos últimos 30 anos temos um crescimento, até porque a economia portuguesa e em 1990 nós ainda não estávamos nos mesmos níveis de industrialização da restante Europa, e o que nos pedem é este quadrado a vermelho, que se calhar assusta qualquer um dos industriais, porque pronto, esta neutralidade e estes objetivos que estão espelhados também à direita são efetivamente muito, muito grandes. Esta semana, tirei este status da própria Comissão desta semana, portanto, destas reduções e destas políticas para alcançar esta redução de 55% das emissões para 2030, são de facto muitíssimo ambiciosas, porque efetivamente, portanto, estas energias renováveis, a promoção da energia, estes esforços têm que ser uns esforços que não são só do setor industrial ou do setor da agricultura ou dos transportes, tem que ser realmente uma simbiose e de facto nós encararmos todos como um ecossistema grande e portanto e ter esta perspectiva, que não vão ser fáceis, mesmo com estas políticas muito macros. Portanto, há aqui uma série de dificuldades, respondendo um bocadinho à sua questão, quer na parte da cerâmica, quer na parte do vidro, o custo da energia e as emissões de CO2 são custos muito significativos, 20 a 30% na cerâmica e no vidro. Na estrutural, portanto, como tem um nível de mecanização mais elevado e também culturalmente é um processo também muito mais simples, os custos da energia
podem mesmo atingir os 40% a 50%. Pronto, depois, no setor do vidro, efetivamente as necessidades térmicas, quer na cerâmica, quer no vidro, são elevadas. A eletrificação do desafio do roupeiro, portanto, para 2050, é de facto a eletrificação. Estamos a dar passos nesse sentido, mas ainda não são MTTs, ainda não são justificazes, ainda não conseguem. Portanto, é realmente um handicap, é um obstáculo que temos a estes desafios. Por outro lado, a economia circular e a digitalização, que também são tão bem-vindos, porque são matérias-primas, é uma poupança, é um ciclo de vida que não se fecha, é recuperar. Os recursos e os resíduos também são, de facto, difíceis, principalmente quando falamos em mercados de matérias-primas secundárias ou resíduos, a garantir a sua constância, a garantir a sua qualidade, garantir que está no estado da arte, de facto são. Depois temos tido alguns entraves burocráticos em termos da desclassificação de resíduos por parte das entidades competentes, que sabemos que está na voz, 400 páginas na parte dos resíduos e julgo que até terminam hoje ou na próxima semana e que também temos alguns comentários que também não tem sido muito fácil. Outras boas práticas, outros desafios, pois o Centro Tecnológico fez um guião para a PICER, num projeto cofinanciado pelo Compete 2020, ele é relativamente recente, é do ano passado, portanto foi um guião em que tentámos com recurso a algumas fichas, apontar caminhos, apontar algumas medidas de recirculação, quantificá-las, saber se eram MPD ou não, saber qual é a economia de energia, qual é a redução expectável de CO2, qual é a redução expectável portanto, de energia e de CO2 e contribuem ou não para o CEL e onde é que se podem aplicar, são um conjunto de fichas, como também não quero demorar muito mais tempo, só dizer que desde a utilização do combustível com o gás natural, que é MPD, do setor, até queimadores de elevada eficiência, mas pronto, que a eficiência é elevada, mas mesmo assim permitem-nos reduções de 5%, 10% e nunca as de 40% ou 55%, como a CE está a pedir. A instalação de sistemas de detecção, isolamento térmico, controlo de temperaturas, pressões, refratários melhores, mais isolados, instalação de variadores de velocidade, utilização de energias renováveis, mas como vos disse, ainda algum handicap, até porque efetivamente precisamos de necessidades térmicas muito elevadas, temperaturas na ordem de 1000 e pouco para a cerâmica, 1200 e 1300 para outros setores de refratários, para o setor do vidro. Portanto, as necessidades térmicas são muito grandes, não são substituídas por energias renováveis de per si, portanto, complementadas com outras, não é? Mas de per si não. O esforço grande que se tem feito, quer na cerâmica, quer principalmente no vidro, na redução de carbonatos, dolomites e na procura de matérias-primas alternativas, o cianeto metilínico, entre outras, e no uso de fundentes que possam promover temperaturas de fusão mais baixas, numa perspectiva grande de economia circular. Passava agora já mesmo para o meu último, para deixar aqui também um bocadinho o desafio. Marisa, se me permite interromper, eu relativamente aos desafios e oportunidades, pedia que reservasse este slide para voltarmos a ele depois na segunda ronda, está bem? Deixava-lhe só duas notas. Nós temos aqui alguns colegas que nos estão a ver e a ouvir e que fizeram aqui uma referência que a apresentação da Marisa estava cortada, não se via bem. Eu, de facto, também no meu ecrã tive a mesma dificuldade, sendo certo que esta apresentação, tal como as outras dos nossos convidados e oradores, será então depois disponibilizada pela organização. Eu talvez fizesse aqui uma sugestão à Marisa, que era, uma vez que houve a referência, portanto, àquele documento que foi elaborado com, enfim, o apoio do Compete, nós temos aqui um chat ao lado e, portanto, porventura, e desde já suscitando aqui assim algum interesse dos nossos
das pessoas que nos estão a ver e ouvir, talvez a Marisa pudesse colocar aqui no chat a referência ao site do CTCV, onde este documento está publicado. Okay. Já voltamos assim para falarmos de desafios e futuros. Muito obrigado pela sua apresentação e, portanto, ela abre, enfim, espaço para as duas intervenções seguintes, quer do lado da cerâmica, não é? Portanto, quer do lado do vidro. E eu passo de imediato a palavra para o engenheiro Elmano Castilho, que representa a empresa Aleluia Cerâmicas. Eu vou-me dispensar de a caracterizar, é uma, enfim, das melhores, enfim, referências da indústria cerâmica que temos a nível nacional. Aqui a nossa colega que está em back-office vai também introduzir uma pequena apresentação, portanto, da empresa aqui no chat. Seguramente que o engenheiro Elmano Castilho também poderá deixar aqui mais 2 ou 3 notas de referência sobre a empresa propriamente dita, e, portanto, eu passo-lhe de imediato a palavra para percebermos o que é que o Grupo Aleluia está a fazer nas suas fábricas, no sentido de concorrer para, portanto, as metas e para os resultados da descarbonização. Sr. Engenheiro, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e a palavra é sua. Estamos sem som, não estamos a ouvi-lo. Não estamos a ouvi-lo. Porventura é uma configuração ou cá embaixo no microfone. Não estamos ainda, não estamos a conseguir ouvi-lo. Eu, se o engenheiro me permitir, enquanto resolvemos estes problemas de áudio, fazia aqui então uma passagem para o vidro e introduzia aqui os 2 colegas da Vidrala, agradecendo naturalmente também a vós a mesma disponibilidade de enfim, aqui participar, portanto, e vir apresentar tudo aquilo que tem sido, portanto, o percurso de investimentos, enfim, de iniciativas e de projetos que o grupo tem implementado em favor, portanto, deste objetivo que todos comungamos. Carlos e Paulo, muito obrigado, a palavra é vossa. Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, enquanto vamos partilhar a apresentação, quero agradecer o vosso convite à APE e ao IAPMEI. É importante para nós estar presente neste fórum. Claramente nós apostamos forte e temos um compromisso para conseguir uma sociedade que seja mais sustentável a largo prazo e competitiva. Creio que o equilíbrio que temos que pensar e que conseguir e que desenvolver os esforços e atividades e ações é garantir que sejamos cada vez mais competitivos e, evidentemente, garantindo que vamos ter uma sociedade sustentável a largo prazo. Vamos começar por fazer uma pequena apresentação do que é a Vidrala. Peço desde já, enquanto já estamos... Confirmo. A apresentação. Ok, obrigado. Desculpem da minha parte se alguma palavra em português não é perfeita. Estou há 16 anos, sou imigrante há 16 anos, de maneira que peço desde já em Portugal que seja claro o suficiente, imagino que sim, para todos vocês. Quem somos nós? Nós somos fabricantes de embalagem de vidro para o setor de alimentação e bebidas. A Vidrala foi criada em 1975. Começou com uma fábrica em Espanha, no norte de Espanha, no País Basco, e depois com crescimentos, tanto crescimentos nas fábricas, como por aquisições, entre as quais, neste momento, temos 2 em Portugal. Nós estamos presentes em toda a Europa Ocidental, somos os 4º fabricantes de vidro de embalagem na Europa, e temos 8 fábricas de vidro e uma fábrica em que fazemos enchimento de vidro para nossos clientes. Estão distribuídas em Portugal 2 na Marinha Grande, Galo Vidro e Santos Barosa, 3 em Espanha,
uma Itália e 2 em Inglaterra, uma de embalagem e outra de enchimento, e uma na Irlanda. Evidentemente, depois temos várias redes de distribuição. Somos co-líderes, efetivamente somos líderes do mercado na Península Ibérica e co-líderes no Reino Unido. Somos uma empresa cotada em bolsa com um valor superior neste momento a 2,5 bilhões de euros. Não é o ao dia colega que 8, e uma está lá a faturação falar? anual superior a 1.000 milhões de euros. Ó Sr. Engenheiro, já o ouvimos, já temos som da aleluia. O que lhe peço é que a Vidrala possa continuar a produzir. Muito obrigado. Estão a ouvir? Estamos a ouvi-lo, obrigado. engenheiro. Tá bom. Estamos a ouvi-lo. Espero que Tá, até já, obrigado. Já lhe damos Tá a bem. palavra de seguida. Obrigado. Obrigado. Tá, obrigado. E hoje em dia fabricamos 8 bilhões de unidades entre frascos e garrafas por ano. Reconhecidamente, somos uma empresa com grande desenvolvimento tecnológico, com um nível de excelência operativa e, como tal, estamos a apostar fortemente em tudo o que é novas tecnologias e também as novas tecnologias para redução de emissões de CO2 e estabilizar a nossa produção. Passo a palavra ao Carlos. Muito bem, eu antes de começar, ou antes de dar continuidade aqui àquilo que o Paulo Guerra já introduziu, simplesmente contextualizar que nós estamos aqui juntos, digamos, num cenário que hoje em dia é um bocadinho, ou bastante pouco habitual, por causa do cenário, do contexto que vivemos. Nós, efetivamente, somos conscientes das necessidades de distanciamento social, mas digamos que a nossa proximidade no trabalho leva-nos a estar permanentemente juntos e então, digamos que já entre o Paulo e eu já levamos a questão do distanciamento social um bocadinho menos a sério. Portanto, só a nota para... Não menos a sério, mas... Não menos a sério, mas pronto, digamos... Uma quantidade de testes de Covid importantes. Exatamente. Para garantir que vamos testando frequentemente, mas fica a nota para não ficarem chocados por ver uma imagem que hoje em dia já não é assim muito habitual. Alguns números da Vidrala relativamente àquilo que é o nosso processo produtivo e que, no fundo, são os números que justificam a importância da meta da descarbonização para a Vidrala e, em geral, para todo o setor do grupo, como a Marisa já teve a oportunidade de explicar. O processo de produção de vidro é um processo muito intensivo em energia. Além dessa intensidade em energia, é também um processo que, como julgo que mais ou menos toda a gente sabe, usa sobretudo areia, mas também usa alguns carbonatos como matéria-prima e, obviamente, que na fusão desses carbonatos há a libertação também de CO2. A Vidrala produz atualmente, com os 19 fornos nas 8 fábricas de vidro que o Paulo mencionou antes, produz cerca de 2,6 milhões de toneladas de vidro por ano. Nestas 2,6 milhões de toneladas incorporamos aproximadamente 50% a 52% daquilo que nós chamamos de casco, que é o vidro reciclado. Portanto, mais de 1,3 milhões de toneladas de vidro são anualmente incorporadas dentro do nosso processo de fusão, contribuindo, obviamente, para uma redução importante em termos de emissões de carbono, por menos utilização de matérias-primas carbonatadas, mas também contribuindo para uma melhor eficiência energética do nosso processo de fusão, porque o casco tem um ponto de fusão, portanto, inferior àquele que teria uma produção de matéria-prima virgem, pura. O consumo específico. Aqui há um fator bastante importante, é que nos mercados onde operamos, e sobretudo no mercado ibérico, somos um mercado altamente exportador de vidro, tanto vidro das nossas produções, diretamente ou indiretamente pelos nossos clientes. O que quer dizer que há uma parte importante deste vidro que não fica em Portugal, em Espanha, por exemplo, na Península Ibérica, que é uma parte importante. Temos bastante dificuldade, a quantidade que produzimos é muito superior à quantidade de consumo nacional.
O que se traduz, portanto, numa necessidade de importar casco. No caso de Portugal, concretamente, obviamente que noutras operações que temos, por exemplo, a operação que temos em Inglaterra não tem esse problema, mas a operação em Portugal, pelo facto de o setor do vidro de embalagem, neste momento, deve representar, em termos de exportação portuguesa, mais de 70%. Portanto, mais de 70% do vidro que é fabricado em Portugal, entre a Vidrala, a Barbosa de Almeida e a Veraldia, mais de 70% é exportado e, obviamente, ao ser exportado, quer diretamente, quer indiretamente, porque desses menos de 30% que ficam em Portugal, há muito vidro que vai para setores de azeite, de vinho, que acabam também por ser exportados já como produto final e, portanto, o vidro desaparece-nos do mercado e somos obrigados a importar vidro. Portanto, nota importante, julgo eu, porque de alguma maneira já estamos aqui a apontar para um caminho que tem sido feito e que a Marisa também já explicou, tem sido feito nas últimas décadas, de tentar incorporar cada vez, primeiro, tentar melhorar o nosso Sistema Nacional de recolha de casco, de recolha de vidro para a reciclagem e depois também fazer com que esse processamento seja suficientemente competitivo para o podermos incorporar nos nossos fornos com um custo suficientemente competitivo. Seguindo aqui com alguns números, só para vos dar uma ideia da dimensão do desafio que temos pela frente, o consumo específico para produzir uma tonelada de vidro é aproximadamente de 1550 kWh. Portanto, é fácil fazer as contas. Se produzimos 2,6 milhões de toneladas com este consumo específico, estamos a falar de aproximadamente 4 milhões de megawatt-horas ou 4 terawatt-hora de energia. As fontes de energia no setor do vidro são, sobretudo, fóssil, 80% do consumo de energia é fóssil. No caso da fusão do vidro, concretamente dita, essa porcentagem até é mais alta, estamos a falar de 80%, porque o valor médio fica nos 80%, porque nos processos de transformação posteriores à fusão há uma maior intensidade de consumo de energia elétrica, mas no processo de fusão propriamente dita, esta é claramente a fonte de energia mais importante e se agora estará nos 85%, 90%, até há bem poucos anos estava praticamente nos 100% e com recurso a combustíveis fósseis bastante mais pesados, como o fuel óleo, que foi usado aqui na Marinha Grande e em todas as fábricas de vidro até há cerca de uma década e meia. Portanto, com estes números que vocês estão a ver, também é fácil calcular que as nossas emissões de CO2, estamos aqui a falar só das emissões de CO2 de Scope 1, nós estamos a emitir anualmente um bocadinho acima das 900 mil toneladas. Estas 900 mil toneladas representam aproximadamente 35% do nosso volume de produção, que na verdade é um bocadinho mais do que aquilo que a Marisa referiu há bocadinho. E no ano passado, o custo destas 900 mil toneladas para a Vidrala foram 10 milhões de euros, ainda que há cerca de 4 anos pagávamos precisamente pelo mesmo volume de emissões pouco mais de 1,5 milhão. O facto dos créditos de carbono, as allowances do European Carbon Trade Scheme, terem vindo a diminuir e o facto do valor da tonelada de carbono se terem multiplicado praticamente por 5 nos últimos 4 a 5 anos, não só do ponto de vista da sustentabilidade do planeta e das sociedades, mas também do ponto de vista económico, portanto, em termos de competitividade empresarial, começa a ser realmente um problema que temos que abordar com máxima energia. A nossa última diapositiva, e que tentámos ser bastante mais sintéticos, aponta já para caminhos. Portanto, João Miguel, não sei se ficamos por aqui, se avançamos já... Carlos, eu então proporia que voltássemos aos caminhos, não é? Portanto, isso é só olhar para o futuro. Então, numa segunda ronda,
Agradeço desde já a vossa intervenção e a vossa apresentação. Enfim, foi bem, de facto, clara do caminho que a Vidrala tem feito e dos desafios, enfim, que se colocam naturalmente no futuro e dos custos, não é? Portanto, em termos de produção que estas matérias representam. E voltava então aqui ao Elmano, dando-lhe palavra para a sua intervenção. Vamos ver se consigo agora. Estão a ouvir? Agora muito bem, estamos a ouvir muito bem. Aqui o meu apresentação. Estão a ver? Sim, senhora. Portanto, Aleluia Cerâmicas é uma empresa de cerâmica que tem 3 unidades fabris, uma em Jogueira, que produz pavimento porcelânico do grupo B1A. Elmano, eu não, sem querer interromper, enfim, pedindo desculpa, ia-lhe propor que pudesse pôr o seu PowerPoint em modo de apresentação para que fique, no fundo, possa ocupar o ecrã maior e seja mais visualizável pelos nossos colegas que estão a ver-nos e ouvir. Só um minuto. Tá ok? Tá bom? Agora eu deixei... Agora está, sim senhora, perfeito. Estava eu a dizer que a unidade Aleluia Cerâmicas é uma empresa de cerâmica que tem 3 unidades fabris. A unidade de Jogueira, onde se produz o pavimento porcelânico do grupo B1A. Estamos abrangidos pelo CEL e somos considerados uma pequena instalação porque emitimos menos de 25 mil toneladas ano. Depois temos uma outra unidade, que é a unidade de Ilhavo, em que produzimos o revestimento e o pavimento do grupo B1B, mais uma vez abrangidos pelo CEL e também considerados uma pequena instalação de CO2. Por último, a unidade de Bacos, onde se produz o pavimento cerâmico extrudido, e esta unidade não é abrangida pelo CEL devido à sua baixa capacidade instalada. Em relação às emissões de CO2 da unidade de Jogueira nos últimos 4 anos, elas andam à volta, em termos médios, de 246 toneladas, 246 quilos por tonelada de produto embalado e, praticamente, elas serão constantes, havendo aqui uma pequena diminuição em 2019, mas tem a ver com o mix de produto que se produziu. A unidade de Ilhavo tem um pouco mais de emissões, anda, em termos médios, na casa das 307 kg por tonelada de produto embalado, mas em termos de 2016 até 2019, praticamente os valores são sempre constantes. Em relação à unidade de Jogueira, nós emitimos o ano passado 5.453 toneladas de CO2, o que nos dá 5 kg de CO2 por metro quadrado produzido. Destes 5.500 toneladas emitidas, 20% são imputadas ao processo, ou seja, às matérias-primas, e 80% imputadas à combustão, que neste caso é o gás natural. A unidade de Ilhavo emitiu em 2019 cerca de 11.000 toneladas de CO2, tem uma produção quase o dobro da unidade de Jogueira, na casa dos 2.235 metros quadrados, o que também dá depois 5 kg de CO2 por metro quadrado. Aqui, devido ao mix de produto, as emissões de processo representam cerca de 30%, as emissões de combustão representam 70% das nossas emissões. O que é que nós temos feito ao longo dos últimos anos para tentar diminuir alguma quantidade de emissões? Temos reduzido as espessuras dos azulejos, dentro do possível, porque temos que continuar a cumprir as normas aplicáveis ao pavimento e ao revestimento. Temos feito alterações nos fornos para conseguir introduzir o ar limpo e quente da exaustão dos mesmos nos queimadores dos fornos. Ou seja, normalmente o ar primário dos queimadores, se não for aquecido, entra nos queimadores a cerca de 20 graus centígrados e aqui, com esta situação,
entra a 80 graus centígrados, o que significa que temos menos quantidade de calor para aquecer nos queimadores. Outra grande evolução que temos tido ao longo dos últimos anos nos nossos fornos de cozedura tem sido a montagem de queimadores de alto rendimento que reduzem o consumo de gás em cerca de 10% e automaticamente as emissões de combustão diminuem também mais ou menos dentro desse valor. Estes queimadores de alto rendimento, no fundo, são queimadores que, em vez de utilizar uma pressão do ar primário na casa das 50 milímetros de coluna d'água, passam a ter 25 milímetros de coluna d'água, ou seja, a pressão passa para metade. Automaticamente precisamos de menos quantidade de combustível e temos menos quantidade de ar dentro dos fornos para aquecer. E dentro da cerâmica, além daquelas otimizações normais que se fazem de evitar os fornos estarem em vazio, ou seja, não estarem a cozer, não há muito mais para ser feito e, portanto, estas são as nossas grandes áreas de atuação ao longo destes últimos anos e para já acho que está tudo em termos de alerta. Obrigado. Muito obrigado, Alemão. Eu termino esta ronda pela indústria, então, suscitando aqui a intervenção da Sandra Martins, nossa colega que representa a Grow. Há aqui uma referência particular, enfim, muito interessante, enfim, ao projeto meta que a Grow tem em curso e que tem, enfim, a ver com um desidrato de ser neutra em carbono, do ponto de vista de produção, já em 2020, e por isso, enfim, tem levado também a chão de fábrica, um conjunto de investimentos e de projetos muito, muito substantivos. Sandra, obrigado uma vez mais também pela disponibilidade e pela participação. E o que faríamos, Sandra, era passar então... Podemos iniciar. Como queira. Passaríamos para o nosso colega João Filipe do Dor Gás, enquanto faz esse reset, sim? Muito bem. Sim. Então, João Filipe, muito obrigado também, naturalmente, pela disponibilidade da Dor Gás. Já ouvimos aqui hoje muito falar no tema transportes e, portanto, este convite e a vossa participação é, por isso, da maior oportunidade e importância. O João Filipe é diretor-geral, tanto da Dor Gás GNV, e, enfim, quando se fala de produção industrial, naturalmente, o transporte é aqui um driver essencial, porque não há produção industrial sem transporte a montante e a jusante. E, portanto, eu endereçava a palavra ao João Filipe e colocando-lhe uma questão que tem a ver com, no fundo, que estratégia tem seguido, tanto o grupo Dor Gás, no âmbito da descarbonização do setor dos transportes. Muito obrigado, João. Não estamos a ouvi-lo. Tinha o microfone desligado, peço desculpa. Agora sim, obrigado. O IAPMEI, cumprimento os restantes colegas de painel, bem como as cerca de 50 pessoas que neste momento em streaming estão a assistir a esta sessão. Para nós, naturalmente, apraz-nos bastante participar neste tipo de iniciativas. Respondendo de forma direta e antes de passar à apresentação que tenho preparada, à questão que o João Pimentel colocou, o papel da Dor Gás tem-se posicionado, enfim, dentro de um perímetro, de um triângulo que tem basicamente 3 vértices. Por um lado, o desenvolvimento regional, levando o gás natural a territórios mais periféricos e territórios menos desenvolvidos do ponto de vista da coesão territorial, adicionando valor à economia local, adicionando valor à competitividade regional. Por outro lado, um papel muito centrado no domínio da transição energética. O grupo iniciou o seu percurso nesta área do gás em 1994, há 26 anos, com o gás propano, entrou depois nas redes de distribuição de gás natural, em 2012 no domínio da mobilidade e a partir de 2015, 2016, noutros projetos no âmbito dos gases renováveis, como eu terei a oportunidade de detalhar com mais profundidade na pequena apresentação que tenho preparado. O outro vértice do triângulo é, efetivamente,
e indo ao cerne da questão, adicionar competitividade ao tecido empresarial. Hoje, não há dúvida que o transporte representa uma componente de custos operacionais muitíssimo substancial naquilo que é a cadeia de valor das empresas. Como disse muito bem, quer a montante, no transporte de matérias-primas desde a origem ao seu ponto de transformação e depois no outcome ou no outbound, desde o ponto de produção aos mercados de destino, sejam eles internos, sejam eles externos. E, portanto, há aqui, obviamente, uma questão que não só repousa na dimensão económica, mas repousa também muito na dimensão ambiental. Hoje, cada vez mais, e muito bem, cada vez mais empresas estão preocupadas com as emissões de pegada de carbono que o transporte nessas mesmas empresas gera. Isto porque o transporte, sendo um setor extraordinariamente importante do ponto de vista da geração de emprego a nível europeu, representa cerca de 6% do PIB a nível da Europa, da União Europeia, não conseguiu ou não tem conseguido, contra ventos e marés, contra muitos instrumentos políticos, atenuar a redução de emissões de passivos ambientais, malgrado todo o esforço que tem sido feito, quer no domínio da eletrificação do transporte, quer no domínio da gaseificação do transporte, nomeadamente no transporte pesado de mercadorias. Mas este é também um problema de saúde pública, e eu acho que no contexto atual em que vivemos, enfim, pandémico, é importante falar nesta nuance, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, anualmente morrem mais de 6 milhões de pessoas derivado de problemas de contaminação do ar que respiramos. Doenças de foro cardiorrespiratório, doenças de foro oncológico, tudo é o culminar do ar poluído que respiramos. E o transporte é responsável, nomeadamente em Portugal, por cerca de 1/3 das emissões de gases geradores de efeito de estufa, assim como é responsável por mais de 1/3, visto dados da Direção-Geral de Energia, do consumo primário de energia. Mas, já agora, sem mais longas, eu, se me permitisse, iria entrar então na pequena apresentação que eu trouxe. Creio que já estará a nível. Queria que me confirmasse, com Pimentel, faz favor. Confirmo, João Filipe. Está perfeito. Eu vou em modo de ecrã inteiro, creio que será Estamos mais a ver, fácil. está muito bem. Tá? Sim. Bem, como eu disse, portanto, este processo foi iniciado em 1994. Vamos, enfim, como também referi, levar o gás natural aos territórios mais desertificados e economicamente mais deprimidos do interior, mas, sobretudo, a partir de 2012, uma aposta muito forte na transição energética, na descarbonização do transporte e na introdução, nomeadamente no transporte profissional, seja ele transporte pesado de mercadorias ou transporte pesado de passageiros, de novos modelos de negócio aplicados ao setor da mobilidade. E nesse contexto, nós, enfim, dentro daquilo que tem sido a agenda europeia dos combustíveis limpos, participámos em 2 projetos comunitários. Portanto, estamos aqui a falar de fontes de financiamento que não são, enfim, canibalizadoras, entre aspas, dos fundos europeus de aplicação nacional, nomeadamente dos CRENs, do Portugal 2020. Portanto, isto foram projetos, nomeadamente no âmbito do 7º Programa Quadro, em 2014 o programa LNG Blue Corridor e depois em 2017 o EcoGate, apoiado pelo Connecting Europe Facilities. Portanto, foram projetos que tiveram como intuito estimular a interligação europeia do transporte pesado de mercadorias movido com combustíveis de origem gasosa, seja gás natural líquido, seja gás natural comprimido, ou seja, biometano, portanto um gás 100% renovável. Nesse quadro, temos vindo a desenvolver, nomeadamente nos últimos 5 anos, um intenso plano de investimento. Neste momento temos, digamos assim, um CAPEX acumulado de 14 milhões de euros em 11 pontos de abastecimento de gás natural veicular espalhados e disseminados pelo território, com especial incidência, obviamente, na Grande Lisboa, Grande Porto e nos 2 pontos principais de passagem terrestre com a nossa vizinha Espanha. Espanha, de resto,
o único país, como sabemos, com quem temos fronteiras terrestres, é um país que representa cerca de 28, 30% das nossas importações de bens e, portanto, obviamente, daí a importância da competitividade e da sustentabilidade do fator transporte. Neste contexto, tem sido apreciável a resposta que o mercado tem dado a este desidrato da mobilidade sustentável com gás natural, patente de resto na evolução em volume de energia transacionada desde 2015 até 2019, e se compararmos o gráfico de 2015 com 2019, visualmente, facilmente compreendemos que multiplicámos por 5, digamos assim, a introdução de gás natural veicular ao nível das frotas junto dos transportadores. Atualmente, mais de 500 veículos pesados são por nós fornecidos de gás natural todos os dias, desde autocarros, o exemplo mais paradigmático são os autocarros dos STCP no Porto, viaturas de recolha de resíduos, viaturas de transporte de bens alimentares, viaturas de transporte de passageiros, viaturas de transporte de combustíveis. Todas estas operações podem ser feitas hoje com elevada maturidade tecnológica, elevados níveis de segurança e, acima de tudo, com uma dimensão económica que não é desplicente. As estatísticas que temos e que são comprovadas apontam para a redução nos custos operacionais de cerca de 40% nos consumos de combustível, quando comparado com os preços atuais de mercado dos combustíveis fósseis derivados do petróleo. E, portanto, não é de forma particularmente alheia que muitos exemplos têm vindo a ser publicitados na imprensa nacional de insígnias de grandes empresas que aderem à mobilidade a gás natural e fazem-no por um imperativo de ordem ambiental, de consciência ecológica, mas tendo como pano de fundo, obviamente, sempre a equação económica e sempre a conta de exploração, porque, como sabemos, naturalmente, em empresas, na indústria, a rentabilidade é, naturalmente, um fator mandatório. Fizemos, de resto, também acordos, parcerias, quer com a BP Portugal, quer com a SEAT Portugal, no sentido de estimular a penetração do gás natural, quer na mobilidade de pesados, quer na mobilidade dos ligeiros. Mas o tempo não para, e como o tempo não para, naturalmente temos que estar sempre alinhados com aquilo que são as metas e os eixos das prioridades políticas a nível dos instrumentos que são publicados. O Plano Nacional de Energia e Clima trouxe os meus eixos: descarbonizar a economia nacional, dar prioridade à eficiência energética, apostar e reforçar o papel das fontes de energia renovável e, com isso, reduzir a dependência energética do país, dado que Portugal é um país tipicamente importador de energia, garantir a segurança de abastecimento, promover a mobilidade sustentável, potenciar o sequestro de carbono, desenvolver uma indústria inovadora, produtiva, competitiva e garantir uma transição energética justa, democrática e coesa. E foi nesse contexto que o Grupo de Orgás entrou em 2015 no domínio dos gases renováveis. Hoje em dia são cada vez mais os exemplos, quer a nível nacional, quer sobretudo a nível europeu, de restrições à mobilidade, sobretudo por fatores inerentes à qualidade do ar que no nosso cotidiano respiramos, e por isso daí ter feito referência há pouco àquela estatística de saúde pública publicada recentemente pela Organização Mundial de Saúde, e, portanto, entramos num contexto de inovação e de economia circular. Basicamente, aquilo que hoje já fazemos no Grupo de Orgás é transformar o lixo orgânico que produzimos nas nossas casas, que produzimos nos restaurantes, que a sociedade produz, e transformá-los em mobilidade, transformá-los em quilómetros, transformá-los, digamos assim, num contexto de economia circular, numa mobilidade limpa e numa mobilidade 100% ecológica. Como? Fazendo, obviamente, biodigestão de resíduos orgânicos, purificando, valorizando-os e transformando o biogás resultante da biodigestão dos resíduos em biometano, que depois é injetado em viaturas. Foi um projeto de 1,5 milhão de euros,
apoiado pelo Fundo de Apoio à Inovação e que neste momento funciona já no norte do país. Estamos também noutras linhas, nomeadamente na produção de gás natural veicular renovável e captura de carbono, em colaboração com um consórcio que é o BioRef, laboratório colaborativo para as biorefinarias, e em estudo um projeto mais ambicioso, que basicamente tem como ponto central e ponto nuclear a produção de eletricidade a partir de fonte solar renovável, a produção de oxigênio através do blend com a água, fazer depois o split desse oxigênio entre hidrogênio e dióxido de carbono, fazendo a metanação do hidrogênio e do dióxido de carbono e produzir um gás natural veicular 100% renovável. Porquê? Porque não podemos adiar mais, porque respeitamos as gerações futuras e, como alguém diz, planeta só há um, é o que temos, e temos de tratar bem dele, porque não temos realmente outro mundo e porque a questão da transição energética e dos gases renováveis encontra, digamos assim, uma acomodação político-regulamentar, quer a nível nacional, quer a nível europeu, nomeadamente no PNEC. O PNEC determina que até 2030 a incorporação de fontes de energia renovável na economia passe de 40%, o objetivo passe de 40% para 47%. As emissões de CO2, a redução que estava prevista no anterior instrumento era de 45%, passa a ser de 55%, sendo que no caso dos transportes a percentagem de incorporação de fontes renováveis será de 20%. E, portanto, nós, naturalmente, não só saudamos, como estamos na linha da frente destes instrumentos, quer no Plano Nacional de Energia e Clima, publicado na sua última versão em julho de 2020, e que reconhece que o caminho da eletrificação, nomeadamente na mobilidade, não vai dar uma resposta holística a todas as metas de descarbonização e a todos os módulos e modelos de funcionamento da mobilidade, nomeadamente na mobilidade pesada, na mobilidade do transporte de mercadorias, que é aquele que leva para o setor industrial, e, por outro lado, os gases renováveis, tal como o hidrogênio e o biometano, terão um papel central para poder descarbonizar determinados setores da atividade da economia, onde a eletrificação renovável será, obviamente, complementar. Por outro lado, foi também publicado, como sabemos, o Plano Nacional para o Hidrogênio e, portanto, aqui, obviamente, uma janela de oportunidade muito ampla para intensificar a descarbonização do setor dos transportes e para promover e apoiar o hidrogênio e os combustíveis sintéticos que são produzidos a partir do hidrogênio. E, portanto, é nesta linha de posicionamento que atualmente estamos, que é a de fazer o upscale daquelas infraestruturas que eu há pouco mostrei no mapa de Portugal, para que elas possam dar uma resposta mais ampla no domínio da mobilidade sustentável. E complementando o gás natural de origem chamada tradicional com o biometano e com o hidrogênio verde. Nós acreditamos muito no potencial do biometano. O quadro de ação nacional para os combustíveis alternativos, aprovado pelo Governo em 2018, aponta para a existência de um potencial de biometano em Portugal a rondar os 30 gigawatts-hora. Isto só para termos uma ideia, dará para, com uma fonte 100% renovável, alimentar durante 3 meses uma frota de autocarros como a da Carris ou dos STCP. E, portanto, estas metas e estes objetivos, naturalmente, têm sido capturados pelo Grupo de Orgás e continuamos a querer estar posicionados num lugar cimeiro da transição energética e da adição de valor ao setor do transporte e, com isto, à economia nacional e ao papel que a indústria tem na economia nacional, como pulmão que é, indubitavelmente, da nossa economia. João Filipe, saúde naturalmente o percurso e toda a ação da Douro Gás, enfim, felicito também pela excelente intervenção e apresentação que aqui nos trouxe.
Aqui na sessão, entretanto, hoje falou-se, e já até foi introduzido pela Jean Parra da Silva, de oceanos e transportes marítimos. Eu recordo-me, até porque participei no passado, aqui numa sessão que a Douro Gás, não me recordo se enquanto organizadora, se co-organizadora, realizou, tem precisamente como foco, não é? Portanto, a questão do transporte marítimo e do gás natural também veicular, e depois numa segunda ronda voltava a si para, enfim, nos falar um bocadinho sobre essa iniciativa e sobre esse projeto. Muito obrigado. Passo então aqui a palavra a Sandra, não sei se já consegue partilhar o seu ecrã. Sim, muito bem. Então Eu vamos acho que ouvi-la. sim, acho que, e entretanto, quando colocarem a apresentação, vocês fazem o seguimento para nós não perdermos muito tempo. Portanto, a GRO pertence a um grupo alemão, ou pertencia, desde 2014 fomos adquiridos por um grupo Lixil, que é um grupo japonês. A marca é cimentada nos 4 valores: qualidade, tecnologia, design e sustentabilidade. A sustentabilidade é um elemento essencial na estratégia corporativa, tendo sido alcançada a meta de descarbonização. Neste sentido, foram adotadas muitas medidas neste âmbito. A iniciativa está relacionada com medidas de promoção de redução da pegada de carbono e a conservação de recursos naturais. Portanto, descarbonização, carbono zero, é um trabalho que não é feito do ano passado, há 2 anos, é um trabalho de longa data. Desde 2014 que o grupo instituiu vários objetivos de sustentabilidade. Com o ano de referência 2014, com término em 2020, como somos japoneses, o ano não termina agora no ano de dezembro, no final do ano. O nosso ano civil termina só em março, portanto, até lá temos que atingir vários objetivos, como por exemplo 100% de resíduos reciclados, 20% de redução de consumo de energia, de consumo de água, 20% de eficiência energética e 20% de redução de pegada de carbono. Desde 2014 que estamos a trabalhar neste sentido. Para além disso, a GRO não é CEL, como já ouvi os colegas a falar, mas sim é uma empresa de consumo intensivo de energia e desde longa data que tem várias medidas de redução de consumo de energia. A última auditoria, o último acordo de racionalização de energia, nós conseguimos reduzir cerca de 25% de energia. Estamos com um novo acordo que terminará em 2023 e como já implementamos todas as medidas no anterior acordo, conseguimos apenas reduzir 2,5%. Portanto, o nosso objetivo é usar a energia de forma eficiente. E estamos a atingir esse nível. Para além disso, a GRO também é uma empresa, para além de ser certificada a nível de qualidade ambiental e de segurança, também é certificada pela ISO 50001, que é da energia. Portanto, temos tido muito trabalho nestas áreas e que realmente comprovam que o nosso consumo de energia é eficiente. Portanto, desde longa data que temos recebido pelo grupo prémios do melhor sistema de gestão de ambiente, prémios do melhor sistema de gestão de energia, temos o acordo que já falamos e, portanto, chegamos a um topo que reduzimos o consumo de energia, mas não reduzimos e não somos uma empresa carbono neutro. Portanto, tivemos que comprar certificados verdes, não sei se já ouviram falar. Portanto, o objetivo dos certificados verdes é neutralizar todas as nossas emissões de CO2. Os nossos certificados, já conseguem ver, certo? Sim, sim. Já estou a ver? Ok. Os nossos certificados apoiam 2 projetos de compensação de emissões de CO2. Um projeto
é o funcionamento de uma fábrica hidroelétrica na Índia. O segundo projeto é o projeto no Malawi. Envolve o reparo e a manutenção de furos usados para a captação de água potável. Estes projetos baseiam-se com critérios extremamente rigorosos, como o Gold Start e desenvolvido pela WWF, que é o Fundo Mundial da Natureza. Além destas atividades, portanto, temos outras atividades associadas também à parte social e ecológica. Não vou falar em concreto dos projetos porque perdemos muito tempo, mas gostava de falar aqui do projeto da triagem dos resíduos no Pacífico. A GROW, para além da compra de certificados para neutralizar todas as emissões de CO2, vai para além dessas metas. O objetivo é mesmo a sustentabilidade e, portanto, está a apoiar um projeto Pacific Garbage Screening. É um grupo de investigadores na Alemanha que está a desenvolver uma plataforma para recolher os resíduos no oceano. Claro que os resíduos que são recolhidos irão ser processados de forma mais sustentável. Este projeto ainda está ongoing. Para além disso, e também para reduzir os custos, porque os certificados não são nada baratos e, portanto, pesam bastante nos custos da empresa, estamos agora a iniciar a instalação de painéis fotovoltaicos no nosso estacionamento. Não vamos colocar no nosso telhado porque a empresa já tem 23 anos aqui em Portugal e nós não temos nenhuma garantia que o peso em cima do telhado, ou portanto, ou que nossos pilares suportam o peso de todos estes painéis e, portanto, resolvemos aplicá-los no estacionamento, também dando algum conforto aos nossos trabalhadores, porque acaba por ser um coberto para o seu carro, quando está a chover acaba por ser também muito mais confortável para eles. E nós vamos investir em 1 megawatt de produção de energia com painéis fotovoltaicos. Para além disso, como temos várias indústrias, temos uma indústria na Tailândia, em Klang, que recebeu o prémio de certificado de prata do Conselho Alemão de Construção Sustentável. Portanto, nós já lá tínhamos uma fábrica, já tive a oportunidade de ir lá auditar, era uma fábrica da mesma dimensão de albergaria e fizemos uma nova, com o objetivo de produzir zinco, em vez de ser a torneira de latão, ser uma torneira de zinco, e portanto essa construção dessa nova fábrica, ela é totalmente sustentável. Para além disso, também o grupo investiu em 2 centrais de aquecimento e energia em 2 fábricas na Alemanha, em Lahr e em Emmer. Um dos objetivos também, e saindo um bocadinho da produção, foi alterar a nossa frota automóvel, portanto, deixar de ter carros a diesel e passar a ter carros elétricos. Já temos carregadores também na nossa fábrica e para que todos os carros sejam também carregados e, portanto, é mais uma meta do nosso grupo. A reciclagem é, sem dúvida, um trabalho de longa data. Um dos objetivos da reciclagem é 100%. A albergaria já atingiu os 100% em 2017. Para além disso, portanto, reparem que não é fácil atingir os 100%. Nós temos lamas de etário, que tem crómio, tem níquel, e, portanto, aqui em Portugal nós não temos nenhuma empresa que faça a recuperação do cobre e do níquel. Portanto, tivemos que sair das fronteiras do nosso país para procurar empresas de reciclagem e, claro que pagamos mais, enviamos as nossas lamas para a Alemanha, para uma empresa devidamente certificada, licenciada para receber este tipo de resíduo, mas foi preferível, foi uma das nossas escolhas, apesar do custo elevadíssimo, do que enviar para um aterro de resíduos perigosos. E, portanto, aquelas lamas depois são enviadas para uma empresa e ainda são recuperados a parte dos metais que nela contém.
Portanto, por isso é que nós conseguimos os 100%. Podíamos estar a pagar 80 euros para enviar, estou a dizer um valor aqui para os aterros de resíduos perigosos, e pagamos quase o triplo para enviar para uma empresa reciclada e fora do nosso país, atendendo à parte, como é um resíduo perigoso, temos aquela burocracia toda associada ao movimento transfronteiriço de resíduos perigosos. Portanto, não é fácil. Para além disso, nós, ao longo da nossa cadeia produtiva, nós vamos produzindo gictos, limalha, sucata, todos esses resíduos são reincorporados, são valorizados internamente. E, portanto, a nossa torneira, quando ela é finalizada, 72% daquela torneira foi produzida com resíduos. Isso realmente é o contributo para a economia circular. E terminando, porque também não temos muito tempo, tivemos estes contratempos todos, queria dar aqui uma ênfase sobre a GROW. Portanto, a abordagem da GROW para a redução de CO2 também passa pela vida cotidiana dos consumidores. A GROW sempre se esforça para aumentar a sustentabilidade, não apenas no que diz respeito à sua própria produção. A marca usa tecnologia inteligente para ajudar os consumidores também a minimizar a sua pegada ecológica. Trago aqui 3 exemplos de 3 torneiras para ficarem a saber quais são os benefícios ambientais destas torneiras. Temos uma torneira que contribui à economia de energia, que é a GROW Silk Move. Temos outra torneira para o banho sustentável, que é a GROW Turbo Start. E temos, por último, o exemplo de uma torneira que filtra a água da captação, portanto, seja das câmaras, seja do furo, e que pode ser automaticamente consumida, que é o GROW Blue. Portanto, a marca investe na pesquisa, no desenvolvimento para produzir soluções inteligentes e sustentáveis que ajudem a economizar a água, a energia e os resíduos, sem comprometer o conforto e o desempenho do nosso produto. Além disso, a GROW está constantemente aprimorando a sustentabilidade dos seus processos de fabricação com tecnologias de economia. Não sei se falei muito rápido, também para recuperar um bocadinho o tempo. Muito obrigado, Sandra, depois desta partida da tecnologia, não é? Portanto, é mais fácil quando estamos presencial, isto acontece também sempre no presencial, mas é mais fácil porque estamos todos juntos, aqui à distância, enfim, é um bocadinho mais difícil. Bom, eu, querendo então aproveitar tempo, passava de imediato a palavra à Marisa Almeida, retomando, não é? Portanto, o ponto onde ficámos, portanto, neste exercício prospectivo, olhar para o futuro, os desafios que nos colocam. Parece-me, enfim, de alguma forma claro que para algumas empresas, porventura, portanto, o espaço, enfim, de intervenção, portanto, e de investimento já não será muito. A abordagem, porventura, deve ser uma abordagem mais sectorial, enfim, de ecossistema, e aí também acredito que as políticas públicas e, de alguma forma, também os estímulos que os Estados-membros, enfim, os governos possam endereçar à indústria serão relevantes. E, portanto, Marisa, de uma forma muito telegráfica, em algumas mensagens, essa visão do Centro Tecnológico e, naturalmente, da Marisa Almeida, que aqui o representa. Ok, pronto, muito obrigada. Pronto, já não vou reparar a apresentação, até porque realmente já estamos mesmo muito em cima, mas de facto é isso. Portanto, eu acho que o setor é considerado enquanto comunidade, não é? Já verificámos, como tive a oportunidade de apresentar, e depois o G. Castilho e também o Carlos Barranha e o Gertol Guerra referiram, efetivamente a indústria agora já está no estado da arte, e mesmo a engenharia Sandra agora também acabou por ver, portanto, já estão um bocadinho no estado da arte. Agora é preciso um envolvimento maior, é preciso uma perspectiva de vida, que também já falámos, e eu acho que é bastante importante, estes critérios de sustentabilidade, este Green Deal que nos revela isto, a nova lei europeia do clima que também nos está a dizer, este zero waste, a economia circular e as simbioses entre indústrias, não é? Entre o resíduo de uma e a matéria-prima da outra, esta inovação e esta sustentabilidade, e a indústria 4.0 também aqui na sustentabilidade acho que são essenciais. Em termos de, particularmente, estes dois setores da indústria,
A eletrificação é desejável, como vimos, mas ainda não está no estado da arte, ainda não é MTD. E por isso, portanto, para as temperaturas e para as exigências térmicas que estes setores, que também são consumidores intensivos de energia, tal como a GROE e mesmo a montante da GROE, portanto, quem fabrica a fusão metálica e os metálicos e, portanto, muitos outros setores, temos que ter assim um paradigma ainda bem mais sedimentado e aqui, portanto, em termos das infraestruturas tecnológicas, acho que também tem que investigar mais. Também vimos a parte dos biocombustíveis e dos transportes, que realmente tem um impacto em tudo, não é? Portanto, na cadeia que era montante do processo, que era ajudante das atividades, acho que são mesmo muito precisas. Portanto, esta parte do meu último acetato, que é a provocação da eco-revolução, de facto é também necessária, portanto, é também necessária. Em termos de uma perspectiva que aqui também se falou, se aligeirou, e que eu acho que também é importante, esta captação e a captura do CO2, pelo menos, eu julgo que nos próximos 10 anos, na próxima década, para estes dois setores, vai ter que ser ainda uma matéria muito para investigar, não é? Enquanto acho que outras, como o ecodesign, a avaliação de ciclo de vida, esta utilização de combustíveis mais limpos, se os houver, são setores que estão muito abertos, estes também. Pronto, e acho que estes novos modelos que são o paradigma, estes novos modelos de negócio, como a desmaterialização e com baixo carbono, com uma neutralidade de carbono, acho que vai ser sempre muito bem-vindo. E acho que aqui tentava sumariar aquilo que disse para também não ser muito mais pesado, até porque estamos em cima. Obrigado, Marisa. E podemos seguramente, enfim, contar com o Centro Tecnológico da Cerâmica do Vidro, assim como, não é? Portanto, os outros centros tecnológicos que eu aproveito também para saudar, que têm, enfim, um papel tão importante, não é? Portanto, na inovação e na transferência de tecnologia para a indústria. E, portanto, seguramente podemos contar com o CTCV no apoio às empresas neste desidrato. Obrigado, Marisa. Passava então aqui aos colegas da Vidrala, ao Carlos e ao Paulo, também com o mesmo sentido, retomar a apresentação, mas com, enfim, este prisma. Muito bem, retomamos a apresentação. Confirmem, por exemplo, por favor, que já estão a ver. Estamos a ver, confirmo. Este nosso último slide, digamos, o slide para o debate, para tentar abrir aqui alguns caminhos para o futuro. Como referimos aqui nesta diapositiva, a Vidrala considera que neste momento não há uma solução técnica e economicamente viável, digamos, por uma pedra sobre o assunto do CO2. É claramente um assunto que tem que ser explorado, considerando as várias opções que podem e devem vir a ser combinadas em função da geografia, do custo, dos tipos de investimento, da legislação em vigor em cada geografia em que atuamos e obviamente, a legislação que vai evoluindo com o tempo. Tentamos fazer aqui um pequeno sumário daquelas que são as categorias e as tecnologias que nós temos neste momento em observação, exploração e, em alguns casos, a tentar dar os primeiros passos. Como a Marisa referiu, nós e o resto do setor, temos vindo a fazer um esforço enorme no sentido de reduzir a pegada carbónica, e esse trabalho foi feito numa primeira fase, sobretudo através da introdução do gás natural. Nos últimos 10 anos, eu diria que o principal esforço foi digitalizar a forma como consumimos energia, ou seja, trazer a inteligência dos contadores da monitorização inteligente para o chão de fábrica, de forma a poder ter uma radiografia mais correta da forma como consumimos energia e, portanto, poder abordar planos de melhora da eficiência energética que foram, nos últimos 5, 6 anos, realmente muito mais robustos e muito mais eficazes do que no passado, graças a essa aposta na digitalização. O facto de termos vindo a apostar também em termos de melhor qualidade de refratários, de sistemas de combustão, de sistemas de recuperação de energia,
e, portanto, digamos que até aqui estamos a falar daqueles caminhos que são os caminhos que nós consideramos que começam a estar em fase assintótica, praticamente explorados a 100% e que não vemos que possam ajudar-nos a dar o salto quântico que agora é preciso dar. Eu englobaria estas soluções aqui dentro desta primeira categoria de processo, de eficiência energética, recuperação de calor, o setor do vidro, sobretudo o vidro de embalagem, foi um dos primeiros setores a nível mundial a usar fornos regenerativos, que é um conceito que é bastante similar àquele que o engenheiro Elmano explicava há pouco, mas obviamente digamos, numa escala bastante mais, uma escala bastante maior, porque estamos aqui a falar da recuperação de energia para a introdução de ar de combustão a 400 graus nos fornos de fusão. Neste momento estamos já a começar a colocar no terreno alguns processos de recuperação de calor residual para a produção de água quente ou de eletricidade, nomeadamente numa fábrica que temos em Itália, onde a partir do ano que vem vamos começar a vender ao município da zona onde temos implantado a fábrica, vamos começar a vender água quente e, portanto, revalorizando parte da energia que libertamos pela família. De uma forma, digamos, também já continuística, porque já tem vindo a ser desenvolvida nos últimos anos, a questão do aumento da porcentagem de casco, portanto, a incorporação de maior vidro reciclado, com as vantagens que eu já tinha descrito na minha primeira intervenção. Algumas, digamos, alguns passos exploratórios na possibilidade de pelletizar, que não sei muito bem como é que se diz em português, transformar em pellets a matéria-prima de forma a que a libertação de CO2 se faça de uma forma mais controlada e mais reduzida. E depois, eu diria que aqui os dois grandes elefantes da sala, que são a transição energética e a captura de efeito. Estes são realmente os dois passos de gigante que precisam de ser dados. Como a Marisa disse, a certificação é, obviamente, a solução tecnológica aparentemente mais viável, mas que neste momento no setor do vidro não é uma solução viável, nem tecnicamente, nem economicamente. Eu neste sumário, uma métrica que não sei se todos os colegas estão familiarizados com ela, que é o TRL, o Technology Readiness Level, que basicamente mede o nível de maturidade de uma determinada tecnologia para ela poder ser industrializada, e a eletrificação total, neste momento, tem um TRL ainda muito baixo, longe dos 8 ou dos 9, em que pode começar a ser em fase pública. Não obstante, a Vidrala participa em vários projetos a nível europeu e pan-europeu para tentar, pelo menos do ponto de vista técnico, trazer esta tecnologia para um TRL mais alto, na esperança de que, economicamente, nos próximos anos, ela venha a ser também viável. A eletrificação parcial, que é um passo que todo o setor do vidro tem dado nos últimos anos, passando de 0% de rácio entre fusão elétrica e fusão fóssil para, no caso da Vidrala, neste momento já estamos perto dos 10%. O nosso objetivo nos próximos anos é chegar aos 20-25%. É uma solução que tecnologicamente é viável até aos 25% aproximadamente. Economicamente é ainda uma solução que não é muito atrativa e que, no caso da Vidrala, estamos a tratar de que seja, digamos, menos penalizadora através da autoprodução de energia elétrica. Temos feito alguns investimentos, no ano que vem, 2021, temos o maior investimento da história do grupo numa fábrica, portanto, num parque de produção fotovoltaica, numa das nossas fábricas em Espanha, um investimento de quase 10 milhões de euros e uma capacidade instalada de mais de 12 megawatts elétricos de pico. E ainda dentro, obviamente, desta categoria da transição energética, a expectativa sobre a possibilidade de manter os nossos fornos top-fired, através de uma combustão neutra em carbono, e aqui, obviamente, estamos a pensar em hidrogênio, ou eventualmente algum outro tipo de combustível
sintético, mas parece que o hidrogênio é a grande aposta da União Europeia, que é a grande aposta da maior parte dos países desenvolvidos, e estamos, portanto, nessa expectativa de que o hidrogênio possa vir a ser economicamente competitivo. Ele, tecnicamente, ainda esteja totalmente afirmado como 100% substitutivo do gás natural. Nós temos participado também em alguns projetos que apontam no sentido de que ele possa vir a ser totalmente compatível na substituição ou no enriquecimento do gás natural, mas do ponto de vista económico é uma solução que hoje em dia, nem economicamente nem logisticamente, é uma opção viável. Não há dúvida nenhuma que de todas estas soluções que eu estou aqui a tentar sumarizar, as únicas que realmente apontam para uma redução com um impacto que, digamos, que está alinhado com as expectativas do Green Deal, com as expectativas da sociedade, é ou a eletrificação total ou uma combustão neutra em carbono, porque são os únicos que nos permitem reduzir completamente, portanto, fazer a redução de 70% da componente que tem energia na nossa produção de CO2, mas que estão ambos ainda em níveis de TRL bastante baixos. Para terminar, a questão da captura do carbono, como a Marisa já disse, é ainda uma tecnologia, digamos, relativamente jovem, com custos bastante altos. Para terem uma ideia das digamos, abordagens exploratórias que nós fizemos a essa tecnologia, o Carbon Capture and Storage está ainda em valores acima dos 100 euros por tonelada, quando o valor das emissões de CO2 nos SCTS está por volta dos 25, portanto é uma solução que do ponto de vista económico não é difícil ainda defender, e a solução de Carbon Capture and Utilization, por exemplo, a solução de byproduct do CO2, é também, digamos, uma aposta ainda com um risco muito elevado e que não está a ser equacionada neste momento. A questão aqui, para nós, Vidala, que temos um projeto ambicioso, como falámos, 8 fábricas que são estado da arte, no top do estado da arte, na produção de vidro. Somos uma empresa que apostamos fortemente e exclusivamente no vidro de embalagem, com um investimento muito elevado. Vamos, durante os últimos ciclos, durante bastantes anos, estamos a investir mais de 10% do valor de vendas nas nossas instalações, que quer dizer que temos uma média anual superior a 100 milhões de investimentos. Que estamos, obviamente, focalizados em ser competitivos no crescimento e garantir uma sustentabilidade. E, claro, evidente, para poder continuar a garantir esta situação, temos que ser competitivos, temos que encontrar como é que vamos conseguir chegar a este valor que é de redução e eliminação de CO2, que vemos no futuro e acreditamos, mas que levantamos a grande questão é como é que podemos fazer bem esta transição. Acreditamos fortemente que este período de 2020 a 2050, a transição e os passos intermédios vão ser tão ou mais importantes que o objetivo final é para a agricultura. Porque, evidente, falamos e abrimos aqui o debate, e poderíamos aqui debater muito de qual seria a tecnologia de futuro, e como estamos a elencar aqui uma série de tecnologias potenciais para fazer evoluir uma situação que partimos já do máximo e de uma boa eficiência energética, e acreditamos sinceramente que temos que encontrar um momento certo para fazer o que está certo. Nós estamos a colaborar ativamente com várias entidades, tanto europeias como pan-europeias, de grupos em que participamos de investigação. Estamos a trabalhar ativamente a encontrar e buscar soluções de combustão de hidrogênio para
a mesma qualidade de vidro e com as mesmas características. Como o caso que comentou, temos a possibilidade de aumentar a pulverização, isto é participação, porque neste momento as fontes são úteis, mas aumentar fortemente a pulverização, e tudo isto, evidentemente, mantendo a competitividade. A única maneira que acreditamos de poder chegar a uma solução de eliminação total de CO2 é garantir que a nossa indústria, e evidentemente a nossa empresa, seja competitiva a poder apostar nas novas tecnologias e no futuro. Temos aqui, tudo isto é uma parte muito importante. Os nossos fóruns, altamente consumidores de energia, fazem campanhas, cada fórum faz 2 campanhas de 14 a 15 km. Isto é, os fóruns que nós neste momento temos, os fóruns de alguns deles a 100%, são fóruns que vão durar praticamente 30 anos. Vamos chegar praticamente a 2050 em operação. Portanto, a fase de transição, ser capaz de encontrar a melhor tecnologia para uma redução substancial das emissões de CO2 é crítica, e nós tratamos, além disso, de uma colaboração importante com os centros tecnológicos e, obviamente, com todas as entidades públicas, para encontrar a melhor solução em conjunto para encontrar este caminho de transição é fundamental. Também pensamos que, atualmente, não vai haver uma tecnologia, vai haver um conjunto de tecnologias que vamos aplicar simultaneamente para ir evoluindo até chegar a esse grande objetivo de eliminação das emissões de carbono. Estamos totalmente disponíveis para encontrar esses caminhos, tanto a colaborar com todos os países onde estamos, e também a nível europeu e a nível com algumas organizações a nível mundial, para encontrar as melhores tecnologias e para continuar. E reitamos aqui, novamente, que tem que fazer a pontapé neste assunto. A única maneira de podermos garantir que a indústria chega a atingir os objetivos que pretendemos é ter uma capacidade de investir fortemente. Para ter essa capacidade de investir fortemente, temos que encontrar o melhor caminho de uma maneira competitiva. Muito bem, Paulo Carlos, eu assim, muito vos agradeço. Ficam aqui todo um conjunto muito importante de mensagens e de contributo. Claro que fazer caber tudo isto numa sessão que tentativamente se pretendia fazer durar 90 minutos é uma ambição muito grande e, portanto, eu diria que se abre aqui espaço e o IAPMEI pode naturalmente assumi-lo enquanto tal, até com os centros tecnológicos, para densificar, não é? Portanto, todo este debate técnico, enfim, mas também um outro debate para além, naturalmente, das soluções tecnológicas, enfim, numas novas jornadas, numa nova sessão de trabalho, juntando todos os atores. No imediato, agradeço-vos muito, agradeço a vossa disponibilidade e a participação da Vidrala. Elmano, a Marisa Almeida também foi traçando já aqui aquilo que são os desafios, exato, não é? Portanto, para o futuro da cerâmica. Não sei se quer, do seu lado, deixar alguma nota adicional para o efeito. A única coisa que eu quero dizer é que nós, indústria cerâmica de pavimento e revestimento, somos quase todas as indústrias de pequenos emissores de CO2. Portanto, estamos todos abaixo das 25 mil toneladas. Outra coisa que é importante dizer é que, tendo a produção otimizada, as reduções serão sempre muito difíceis de conseguir. No entanto, há sempre hipótese de fazer alguma coisa e aquilo que a Aleluia está a fazer neste momento e vai fazer no futuro estamos a substituir toda a iluminação tradicional por lâmpadas LED, que isso vai reduzir substancialmente o consumo da parte da iluminação. E sempre que seja possível, isso neste momento está em estudo, não está feito, estamos a estudar, iremos colocar painéis fotovoltaicos para produzir energia e automaticamente reduzir alguma fatura energética. Outro ponto muito importante que nós temos de estar atentos é aos desenvolvimentos dos nossos fornecedores de equipamentos, porque aí também se poderá ganhar alguma coisa e o grosso das nossas emissões está relacionado com os fornos, com a combustão, e, portanto, será também com a ajuda deles que nós poderemos, nos próximos anos, vir a reduzir mais alguma coisa. Tendo isso,
a maior parte, os nossos colegas já disseram quase tudo e a Marisa Almeida também já disse quase tudo, portanto, devido ao adiantado da hora, eu passo a palavra ao outro colega. Muito bem, Alemanno, muito obrigado mais uma vez também pela disponibilidade da Aleluia, foi um gosto e foi um privilégio. Eu termino, enfim, voltando aqui ao setor dos transportes, pedi ao João Filipe aqui um conjunto de mensagens telegráficas, para isso retiro o desafio que lhe fiz há pouco, ainda que fosse muito importante, e gostávamos seguramente de o ouvir falar um bocadinho do transporte marítimo, enfim, na ligação aos oceanos, não vamos ter tempo e, portanto, o que eu lhe pedia era, grosso modo, como é que, no fundo, o grupo Douro Gás olha para o futuro da mobilidade, naturalmente na componente do transporte profissional e também do ponto de vista daquilo que são os estímulos das políticas públicas, o que é que a Europa e os Estados-membros podem fazer mais na promoção e no apoio, portanto, à indústria e à indústria dos transportes. Bom, muito obrigado. Naturalmente, encaramos, logicamente, enfim, e utilizando aqui o copo onde eu estava há pouco a beber água, podíamos fazer aqui um recurso metafórico do copo meio cheio ou meio vazio. E, portanto, encaramos naturalmente com moderado otimismo o futuro. Otimismo porque os números que demonstrámos há pouco e que eu tive a oportunidade de apresentar no PowerPoint que partilhei nesta sessão, demonstram inequivocamente que tem havido uma adesão da economia à mobilidade sustentável, nomeadamente no setor profissional, com o gás natural em alternativa aos combustíveis tradicionais e nos setores de atividade que, devido à sua especificidade, à sua maturidade tecnológica ou às suas condicionantes de índole operacional, não encontram na eletrificação do transporte uma resposta cabal e uma resposta operacionalmente execuível do ponto de vista técnico e do ponto de vista económico. Moderadamente, e portanto, passada a parte do otimismo, moderadamente, porque encontramos que existem aqui três futuro que naturalmente nos sensibilizam e que naturalmente estarão sempre na mira da nossa agenda. Uma é de índole fiscal. O país tem vindo a perder alguma competitividade fiscal, nomeadamente face à Espanha, no que diz respeito à tributação do gás natural e dos gases renováveis e, portanto, é algo que nos preocupa porque, enfim, recorrer a outro... Nós, se queremos que alguém chegue à idade adulta, não podemos atirar o carrinho do bebê pela ravina abaixo. O que é que eu quero dizer com isto? É que o gás natural convencional é a porta de entrada, é a via verde para os gases renováveis, para o biometano e para o hidrogênio verde. E, portanto, a partir do momento em que o Governo publicou no passado mês de agosto o Decreto-Lei 62/2020, que vem consagrar, digamos assim, a moldura jurídica do Sistema Nacional de Gás Natural, e ao contemplar o papel que os gases renováveis podem ter na descarbonização do gás natural, da indústria, da economia, do setor doméstico e, muito em particular, dos transportes, naturalmente que no quadro, quer daquilo que é o Plano de Recuperação e Resiliência que foi apresentado pelo governo português em Bruxelas, quer naquilo que diz respeito ao próximo envelope financeiro de apoio comunitário, nós temos uma expectativa que, naturalmente, o governo possa, de alguma maneira, acumular iniciativas no âmbito dos gases renováveis e do hidrogênio verde nos pacotes de incentivos, contrariamente àquilo que aconteceu em certa medida com o Programa Operacional da Sustentabilidade e do Uso Eficiente dos Recursos, do POCU. Por outro lado, do ponto de vista tecnológico, a nossa grande batalha é que se faça uma avaliação well to wheel e não tank to wheel. O que é que eu quero dizer com isto? Faça-se uma avaliação das emissões desde o ponto de geração de energia primária até ao ponto final de consumo, nomeadamente no setor dos transportes, e não apenas e tão só desde o momento, digamos assim, da combustão, da roda, até à emissão do escape. E, portanto, essa é uma questão de primordial importância que o futuro certamente
poderá reservar aqui alguns desafios. E, portanto, sumariando, eu diria que estas três dimensões, a fiscal, a tecnológica e dos instrumentos públicos de apoio, serão seguramente os três desafios que teremos pela frente para podermos continuar a entregar ao setor transportador e à indústria que, no fundo, alimenta esse setor transportador, o valor económico e o valor ambiental que temos entregue desde que começámos a trilhar esta ladeira desde 2012 no âmbito do gás natural veicular. João Filipe, muito obrigado. E nós temos ainda, julgo que aqui connosco, o engenheiro Parra da Silva. Ainda que não estivesse previsto, eu tomo a liberdade de lhe perguntar, nós estamos a terminar a nossa sessão, se nos pretende deixar aqui só uma nota de encerramento e, portanto, faço aqui um compasso de um minuto com este objetivo, sendo que do meu lado enfim, resta-me agradecer a todos, portanto, a disponibilidade, enfim, o interesse, o compromisso com os objetivos, enfim, que todos, como referi no início, enfim, comungamos, não é? Portanto, o bem daquilo que somos todos, no fundo, Nações Unidas, e desejando, naturalmente, a todas vós, enfim, os melhores sucessos profissionais, o melhor sucesso, enfim, para a atividade de cada uma das empresas aqui representadas. Como o engenheiro Parra da Silva, entretanto, enfim, pode não nos estar a ouvir, eu vou dar por terminada esta sessão. Agradeço também e cumprimento todos aqueles que nos estiveram a ouvir. Como referi há pouco, este é de facto um tema que merece ser densificado. Veremos que condições podemos reunir para voltar a discutir, enfim, e a debater tecnicamente, enfim, não só tecnicamente, mas, enfim, do ponto de vista económico também, todas estas temáticas, enfim, que aqui hoje trouxemos. E, portanto, obrigado a todos, enfim, um cumprimento e até breve. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde.